Fábio Pereira Bravin. Alexandre André dos Santos. João Galvão Baqueto. Meu nome é Daniele de Oliveira Costa. Andréia Lunks Conrado. Vanderlei dos Reis Silva. Alex Ricardo Medeiros da Silveira. Carlos Eduardo Alves da Silveira. Clara Etienne Lima de Souza. Marcos César Araújo Pereira. Rosilene Serri. Luciano Abrão Izinho. Eu entrei no INEP no dia 18 de novembro do ano passado, 2008. Novembro de 2008, tem 3 anos. 20 de novembro de 2008. Eu entrei no dia 4 de dezembro de 2008. Dia 28 de novembro de 2008. Eu entrei no INEP no dia 2 de dezembro de 2008. 10 de novembro de 2008. 19 de novembro de 2008. Eu trabalho na UOL. Eu trabalho na Diretoria de Avaliação da Educação Básica. Agora estou no Centro de Informação e Biblioteca em Educação, CIBEC. Atualmente estou na DAEB. Diretoria de Avaliação da Educação Superior. Eu trabalho na Diretoria de Estudos e Pesquisas Educacionais, DIRED. Eu sou odontólogo de formação. Sou geógrafo. Tenho diploma de psicólogo. Eu sou geógrafa, formada pela Universidade de Brasília. Sou pedagogo. Eu sou licenciada em matemática. Eu sou cientista social. Eu sou matemático. Eu fiz Ciências Sociais e Artes Plásticas. Eu sou licenciado em matemática pela Universidade Federal de Goiás. E eu nasci em Santos, São Paulo, mas me considero joinvilense de coração. Eu sou paulistano. Rio de Janeiro. Nasci em Canoas, Rio Grande do Sul. Eu nasci em Brasília. Eu nasci numa cidade muito pequena, chamada Coremas, no interior da Paraíba. Rio Claro, São Paulo. Goiânia. Eu estava terminando o contrato temporário da União que eu tinha no Ministério da Saúde, que eu também tinha ingressado através de processo seletivo, concurso simplificado. Estava terminando os 4 anos, eu tinha chegado em Brasília em 2004. E aí bem no ano que estava terminando, o 4º ano, eu vi que tinha essa possibilidade de fazer o concurso do INEP. Como eram vagas de formação geral para pesquisador, uma coisa que me interessava, eu gostei da proposta e fiz o concurso. Então, assim, o INEP era uma instituição referência para mim na área de educação. Então, quando eu prestei, eu quis trabalhar com o INEP, trabalhar com educação, com as coisas que eu tinha, que eu gostava, que eu fazia mestrado, doutorado, Na verdade, como toda boa moradora de Brasília, eu estava bem atenta aos concursos que apareciam à época. Eu já lecionava e conhecia pouco o INEP na época do concurso. E aí, na verdade, foi a oportunidade de prestar um concurso para algo da área da educação, que eu já lecionava há 2 anos, quando eu entrei no INEP, e a oportunidade do concurso mesmo. Cara, eu fiz concurso de INEP, na verdade eu estava naquela situação de ser expulso da aeronáutica, então eu comecei a fazer um monte de concurso, E uma vez dei carona para um cara e ele falou assim, cara, vai abrir concurso do INEP. Deu, hã? A INEP? E a Carol, a minha esposa, já trabalhava no MEC. E daí eu, não, vou fazer. Me peguei e me inscrevi. Então, a minha opção para vir trabalhar no serviço público, ela é decorrente de uma total falta de esperança, expectativa em relação à iniciativa privada na área de educação. Então, eu decidi que eu não ia mais trabalhar para enriquecer donos de empresa que estava explorando aí o ramo da iniciativa privada, principalmente no ramo das faculdades particulares. Então eu falei, não, eu vou trabalhar para o Estado. Foi uma decisão. Eu tinha acabado de chegar em Brasília e estava vindo do Rio. Lá eu dava aula num colégio de nível médio, de Sociologia. E eu fiz primeiro do FNDE. Eu queria fazer um concurso na área de educação. Aí eu fiz o do FNDE e aí... No cursinho do FNDE me falaram do INEP, falaram, vai abrir o concurso para o INEP, você vai gostar. Mas eu não conhecia o órgão, assim, eu comecei a conhecer quando eu fui estudar, ver o que fazia, Mas eu conheci mesmo quando eu entrei. As expectativas eram muitas, assim, a expectativa maior era que a gente pudesse realmente desenvolver pesquisas em educação que pudessem jogar um pouco mais à luz sobre o que é
o serviço de educação prestado à população? Eu, na realidade, o que eu conhecia mais do INEP eram os estudos e pesquisas que ele desenvolvia, né, ao longo da sua trajetória. E o cargo de pesquisador, ele me remeteu a pensar que o que eu ia fazer aqui era pesquisa educacional, pensando a sala de aula, sobretudo. Então eu imaginava que, por se tratar de um órgão de pesquisa, trabalharia essencialmente com pesquisas relacionadas à educação. Por eu não ter experiência de serviço público ainda, não imaginava toda essa parte administrativa que existe e que muitas vezes sobressai. Fosse de fato um instituto de estudos e pesquisas educacionais, com esse foco, né, especializado em educação. E como eu já tinha sido professor, né, a maior parte da minha vida profissional, eu achava então que eu poderia contribuir também com a visão de quem já tinha estado do lado de lá na sala de aula. Eu comecei trabalhando na DAEB, especificamente na CEGIM, que era a coordenação que trabalhava com itens e provas da educação básica. Então comecei basicamente trabalhando com itens, né? Questões de avaliação. Então, eu comecei trabalhando na CEGIM, na coordenação dos instrumentos na DAEB, fiquei lá quase 2 anos, e aí no final do ano passado, eu fui para a DIRED, para a Diretoria de Estudos, na expectativa de parar de trabalhar de maneira meio que automatizada, fazendo item, aqueles processos meio que eu considero às vezes muito desgastantes de elaboração de item, e fui para a DIRED. Na DIRED eu tinha expectativa de fazer uma coisa diferente, mas eu acabei indo para lá também trabalhar com um projeto de avaliação. Eu fui para a DIRED meio que na choradeira, assim, sabe? Eu não aguentava mais ficar no eventos e já tinha passado o tempo de ficar no evento já. E daí eu conheci o pessoal da DIRED num evento, que era do Prêmio Inovação, que rolou em dezembro de 2008. E daí lá conheci a galera, comecei o que vocês fazem? Vão para lá. Daí fui para lá e comecei a trabalhar com a galera do laboratório, mas basicamente o pessoal que trabalhava no Prêmio Inovação, mais o site na prática. E depois disso que a gente começou a discutir questão de prova docente, e elaborar essa avaliação e tudo mais. E eu agora estou na prova docente desde final de 2009, a gente já verificando as questões da prova. Eu acho que tem uma coisa que é assim, a produção de um censo escolar da educação básica de 54 milhões de alunos de todas as escolas do território nacional é algo que é gigantesco e que, se a gente for pensar que isso é feito a cada ano, né, isso é algo que realmente eu acho que é louvável, é uma coisa que quando você olha o produto, né, isso realmente é muito interessante. Nesse momento de transição, eu acabei ficando 2 meses numa gráfica, que foi a gráfica de alta segurança, que foi a gráfica que imprimiu as provas do Enem em 2009, e em 2010 eu fiquei nessa gráfica durante 2 meses. A partir dessa experiência eu acabei sendo convidado a participar desse processo de especialização, né, que o INEP passou nas operações logísticas, com a consolidação de uma unidade de operações logísticas. E aí eu fui convidado a assumir, né, uma coordenação geral nessa unidade de operações logísticas, onde eu assumi a parte de distribuição. Eu sempre gostei muito de trabalhar na DAEB com a parte mais específica do campo da sala de aula, até mesmo pela experiência como docente do ensino fundamental. Antes de entrar no instituto, eu me via mais aproximada, me enxergava mais no trabalho, quando eu trabalhava mais na área fim mesmo, de contato com, até mesmo com a Secretaria de Educação, mas em especial com as escolas. Então, assim, trabalhar na aplicação da Prova Brasil, embora eu já tenha trabalhado também na formulação de itens bem no início, no trabalho com a CEGIM, trabalhar com a aplicação dos exames, da prova, da provinha, sempre me motivou mais, é um trabalho com que eu me identifiquei mais desde que eu entrei no INEP.
a interpretação das escalas do Enem, eu acho que dentro da DAEB a gente pode fazer todo o percurso das avaliações. Então, desde o item até o relatório que sai para a sociedade. E o que isso gera para os indicadores e o que isso não gera e deveria gerar. Olha, as melhores experiências, duas mais importantes, foram quando eu consegui realmente fazer pesquisa, que foi na DEED. Fizemos uma pesquisa sobre o perfil do professor da educação básica, que foi uma pesquisa que teve uma disseminação boa e uma repercussão também na mídia. E em seguida uma pesquisa sobre os professores da educação indígena, não sobre os professores só, sobre a educação indígena no Brasil. Um pouco sobre as escolas, os professores e os alunos. Uma pesquisa mais curta, que foi apresentada depois num seminário em Campo Grande, mas internamente não recebeu nenhuma, não teve nenhum desenvolvimento, nenhuma repercussão. Como positiva, o fato de que eu aprendi uma teoria nova, ou pelo menos vi o uso de uma teoria nova, chamada teoria de resposta ao item, que é uma aplicação muito bonita da estatística, que é a forma como é medida atualmente a proficiência dos alunos. Momento feliz quando as provas ficam... quando a gente entrega na gráfica as provas ali e vê pronto, assim, vê o trabalho finalizado. Esse é um momento... Isso aconteceu em 2010 e em 2011, né? Olha, uma experiência positiva que eu tive um pouco foi o contato com secretarias de educação, com a ponta. Eu tive vários momentos assim, de alegria dentro do INEP em relação a você conhecer as pessoas, conhecer o potencial que elas têm, as pessoas que vêm de diferentes lugares do país. Então, eu tive momentos de muita alegria, assim, de construção, de amizades. Eu acho que está muito pautado por isso, os momentos de alegria no INEP e de superação. Eu acho que o meu momento de maior alegria, os momentos de maior alegria, ou que me deixam mais alegres, eu acho que são os momentos em que as pessoas se unem nisso que esses servidores novos com os servidores antigos se unem para pensar um INEP melhor, se unem para um INEP que possa brilhar, que possa crescer. Então, cada vez que eu vejo um momento de interação entre os servidores, um momento de alegria, de humor, de fazer graça com toda a carga, né, que se tem, eu acho isso bacana. Eu acho que o servidor do INEP tem bom humor. Não, pessoal, eu acho que você conhece muitas pessoas, né? Eu me casei vindo para cá, acho que conhecer, mudar de cidade, né? Não está relacionado diretamente ao INEP, mas está relacionado à aprovação do concurso. A greve, né, foi muito massa, assim, inclusive porque eu não botava muita fé no começo da questão da greve, mas foi um momento muito legal, assim, e as viagens da prova docente também foi bacana, assim, que conhecer vários lugares, conversar direto com os secretários municipais, isso foi uma experiência muito, muito boa, assim. Muitos, mas o mais marcante para mim nesses poucos anos, né, 3 anos, foi quando nós, servidores, fizemos uma greve e apesar de, no resultado da nossa greve, não termos conseguido os pontos que nós queríamos, que nós discutimos muito com a presidência da INEP, não conseguimos que eles prevalecessem, mas isso fez com que juntasse as pessoas do INEP. O INEP era muito passivo antes, as pessoas que trabalhavam. E a partir daí, não, nós passamos a ser mais conscientes e, principalmente, nós passamos a saber que existem outras caixinhas além daquela caixinha onde nós estamos trabalhando. Isso é único e maravilhoso. Alegres, em contrapartida, por mais que possa parecer paradoxal, alguns dos momentos da greve também foram bem alegres para mim. Assim, foi um dos momentos em que eu mais senti a coletividade dentro do INEP, as pessoas interagindo. E embora eu saiba que
que a maioria das pessoas que aqui trabalham sejam comprometidas com o trabalho que elas realizam aqui, é nesses momentos que a gente vê transparecer esse comprometimento. E também o convívio com as pessoas que trabalham, principalmente na DAEB, que é a diretoria que eu mais tenho contato. Acho que também na greve, quando a gente encerrou, mas colocamos dignamente as nossas propostas e estávamos ali fora todos juntos, cantando hino, fazendo um café da manhã. Eu acho que esse foi um momento de apesar de tudo, de autoestima e de que essa luta por um INEP que deu uma contribuição mais efetiva para a educação, né? Essa luta não ia terminar ali e que outros momentos alegres e tristes com certeza viriam, né? Eu acho que, é inevitável dizer que o vazamento do Enem foi um trauma para grande parte da equipe. Em 2009, quando roubaram a prova na gráfica, porque foi muito trabalho, a sociedade toda passou a olhar o INEP, a esperar muita coisa do INEP. O INEP sempre fez um trabalho importante, mas não era visto pela sociedade. Sim, quando você falou em negativo, já veio em mente logo aquele fato em 2009 do vazamento da prova do Enem, assim, porque na época eu trabalhava especificamente, eu trabalhava na coordenação, a coordenação que cuidava de todo esse processo técnico de impressão e tudo mais, e aí eu lembro que a gente trabalhou, tinha dias, assim como outras coordenações, mas a nossa coordenação também, a gente trabalhou assim, às vezes até 11 horas da noite e tudo mais, para num belo dia a gente chega aqui com a notícia que todo o nosso trabalho tinha, ou boa parte dele tinha ido por água abaixo, porque tudo ia ter que ser refeito ou seja, o trabalho as horas de trabalho, de certa forma, perdido. Vários. Eu sofri muito já aqui nesses últimos 3 anos. A cada Enem que é divulgado que não deu certo, é uma sensação de muita tristeza, porque as pessoas não conseguem, né, lá fora ver o tanto de trabalho que foi desenvolvido e as coisas que porventura tenham acontecido de errado não significam que foram mal feitas e não significam que deram errado. Eu também tive vários momentos tristes, assim, né? Diante da impossibilidade de você mudar uma realidade que você está vendo que está posta, diante da dificuldade de você... eu acho que lidar com a realidade, existe uma maturidade. O INEP, ele vai provocando uma maturidade diferente, que é a maturidade de entender a coisa pública, né? Olha, não sei se é bem triste, mas o momento em que... acho que o momento da greve, em que a polícia esteve aqui na porta e tentaram acabar com uma assembleia, esse para mim é um momento, né, que não me traz uma boa lembrança, não. Momentos tristes, velho. Gestão do Neto, eu acho que foi um momento triste. Não, na verdade, assim, ter saído da greve que nem um mané foi muito triste. Foi deprê e eu acho que foi um balde de água fria em todo mundo, assim. Mas eu acho que a gente vai se recuperando, na real. Olha, eu sei que o INEP tem contribuído para o meu colesterol, né? Para a minha careca, né? Sei lá. Né? Agora, do que eu tenho contribuído para o INEP é mais difícil de falar. Né? Eu acho que tentar manter a agenda do INEP em dia, né? As avaliações em dia, as tarefas em dia. Eu acho que a gente contribui, às vezes, com uma nova forma de fazer algumas coisas que já eram feitas há muito tempo e eram feitas assim porque foram construídas assim. Existe uma história que eu sempre fiz assim, ou eu fazia assim porque assim já deu certo de outras vezes e tal. E quando a gente entra um pouco com essa, mas isso aqui pode ser feito diferente, isso aqui pode ser feito de uma forma diferente. Eu acho que o INEP conseguiu construir muitas
muitos avanços coletivamente. Eu tive a oportunidade de participar desses momentos coletivos. Acho que levando o trabalho mesmo com muita seriedade, me colocando no lugar das pessoas que esperavam receber os dados, não só os dados finais do INEP, mas o contato mesmo do governo federal, a atenção do governo federal em relação ao trabalho que elas desempenham em cada sala de aula, em cada escola em que elas trabalham. A minha maior contribuição para o INEP, em primeiro lugar, é a paixão que eu ainda tenho por trabalhar aqui e a minha motivação para fazer isso, o meu empenho, sobretudo, para que as coisas deem certo, o meu compromisso com isso. Acredito que se eu contribuir, não apenas com o conhecimento que eu trouxe em relação às minhas experiências anteriores, como professor, ou de pesquisas que eu tinha feito anteriormente, mas eu acredito que nos momentos que a gente conseguiu ser grupo, ser coletivo. Bom, individualmente, essa contribuição individual, ela é muito difícil de ser percebida, porque eu acho que você tem uma forma de viver que você vai... Eu sempre acho que a gente está levando a vida a sério, independente de seja INEP, outro lugar, você está contribuindo. No INEP, eu acho que a contribuição ela passou pela experiência de participar de uma organização coletiva em alguns momentos. Porque coletivamente a gente conseguiu construir algumas coisas, alguns documentos, alguns registros. Porque aquilo que foi dispensado de energia individual, eu não sei se isso conta, sabe? Assim, o que ficou... das ações que você fez, que você correu, isso o tempo leva, né? As coisas ficam. Então, eu acho que a contribuição que vai ficar talvez tenha sido essa de participar com as pessoas de algumas discussões, de propor, de amarrar e de dar encaminhamentos coletivos. Assim, eu acho que isso foi o mais importante da minha contribuição, de não ter fugido dessas ações em alguns momentos, né? Cara, eu acho que ter participado ativamente, assim, participado da greve, mesmo com filho pequeno, mas tentado conciliar essas coisas, assim. Eu acho que o que eu mais contribuo é de acreditar no que eu faço, assim. Então, quando eu li dos sinais, eu falei, nossa, isso aqui, eu acredito nisso, e eu fui viver isso e tentar implementar dentro da minha ação da melhor maneira possível. E agora com o BNI, eu gosto do banco de itens, eu gosto dessa ideia de convocar os docentes, de uma participação mais efetiva da comunidade acadêmica. Então, assim, é nisso, é no trato, é no como que eu me relaciono com essas pessoas, entendeu? É ali na hora de construir o item, de sentar do lado e fazer junto. Eu acho que eu contribuo ali, assim, dentro da minha ação, fazer aquilo da melhor maneira possível. E passando essa coisa de eu acredito nisso para o outro que está chegando. Pô, professora, a gente pode fazer uma prova boa, entendeu? A gente pode fazer um item bom, senta aqui, vamos mexer. Eu acho que é isso. Poxa, em uma palavra, eu tenho um certo conflito de trabalhar no INEP. Sinceramente falando, instabilidade era o que eu diria, para descrever o INEP nesses anos em que eu trabalho aqui. Desafio. Novidade, assim, novidade a cada dia. Bom, de uma maneira bem humorada, eu diria paciência. Mudança de visão do mundo. Foi três palavras, mas mudança de visão do mundo, assim. INEP eu acho que tem a ver com persistência. Persistência é uma palavra. Experiência. Trabalho. Muito trabalho. Tem uma frase que um colega nosso, o Rogério, falou: o INEP não é um lugar para cardíacos. Eu confesso que eu não tenho expectativas, eu tenho assim, esperanças de que o Instituto consiga alcançar a sua estabilidade, sabe? Consiga assumir um projeto de instituto mesmo, com objetivos e rotinas bem definidas. É isso. Então, eu acho que o INEP tem muito potencial, né, em termos de servidores capacitados, de servidores com vontade de
produzir, servidores com uma ideia de uma independência em pesquisa educacional. Eu acho que tudo isso pode de alguma forma ser capitaneado para que o INEP realmente se posicione como um instituto de pesquisa, de produção de conhecimento em torno da educação. O INEP consiga fazer o que realmente tem que fazer, avaliar o nível e a qualidade do ensino brasileiro. Olha, eu gostaria que o INEP tivesse um corpo administrativo forte para resolver alguns problemas de logística, de trâmite de documentação. O governo federal é muito difícil, né, fazer licitação, essas coisas. Eu gostaria que tivesse um corpo acadêmico muito bom, que tivesse grupos de pesquisa que pudessem sentar junto uma vez por semana e discutir um texto que tenha lido, né, e que isso pudesse ser incorporado em relatórios e fazer aquilo que no meu entender é a finalidade do órgão, que é produzir informações que sirvam para políticas públicas, né? É isso. Eu espero que o INEP seja no futuro de fato um instituto que traga para a sociedade as contribuições para a melhoria da educação brasileira, né? Se a gente estiver imaginando a educação como uma prioridade do governo que está colocado aí, o INEP precisa crescer, né? Com mais gente, com uma estrutura mais organizada. E eu acredito que os erros que têm acontecido muito recentemente são positivos. Por quê? Porque isso fez com que a sociedade veja o INEP hoje e cobre do INEP. Cara, eu sou muito sentimental, então vou chamar a galera de novo. Assim. Pensando na galera que está aí, eu vejo possibilidades otimistas de melhorar as coisas mesmo, assim, porque eu acho que vai passar, vem gestão, vai gestão, mas tem uns chatos que vão continuar indo e vai melhorar. Eu acho que melhora, assim. É otimista. Consolidação. Uma palavra também, consolidação, que ele se consolide realmente como um instituto de pesquisa que promova estudos e trabalhos no mesmo sentido do desafio, que possam de fato colaborar com a educação brasileira e para a melhoria da educação pública. Que o Instituto consiga alcançar a sua estabilidade. Que ele termine o seu estágio probatório com sucesso. Então, era isso que eu queria dizer. Muito obrigado. De nada. Ok? Beleza? Tem que ir. Obrigada. Tem que... A gente já sabe a sua filosofia. Obrigadão, Alex. Parabéns, viu? Essa entrevista é emocionante. A gente fica todo mundo assim, pensando, esse coisa. É história, né, Alex?